a nova carteira do Ibovespa entrou em vigor nesta segunda-feira. Assim como na última prévia, os papéis da CIA e da Cury entraram no indicador, junto com a manutenção de papéis de outras 81 empresas. E é sobre isso que eu converso agora com o Gilvan Bueno, nosso colunista aqui do CNN Money. Gilvan, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui sempre, meu querido, à nossa programação. Muito bom poder começar o dia batendo esse papo aqui contigo. Muito bom dia, Débora, e nossa audiência. Que alegria revê-la nessa terça-feira, segundo dia útil de setembro. Segundo dia. Não, e o ano que está passando voando, né, Gilvan? Se a gente para pensar, né, temos aí o quê? Pouco mais de 3 meses até chegar ao final do ano, ou seja, estamos acelerados aí. Gilvan, vamos lá. Nova composição da carteira do Ibovespa. Já passou a vigorar, né, com 84 ativos nessa segunda-feira. E eu quero entender qual que é a principal mensagem que essa renovação traz para os investidores em termos de representatividade mesmo, né, nesses setores. Temos, então, nesse momento, a entrada da Cury na Bolsa Brasileira, e isso traz qual leitura importante nesse momento? Olha, uma leitura muito importante para a gente entender o que vai acontecer até o dia 2 de janeiro. Agora nós temos 84 ações ali dentro da composição do Ibovespa. Essa composição, para a gente ter uma perspectiva, ela tem mais ou menos 34% de 5 companhias. Curiosamente, essas companhias são Petro e Vale, juntando Vale 11%, Petro 3% e Petro 4%, juntando as duas 10%, Bradesco e Itaú ali dominando essa principal composição do Ibovespa. A participação de Cury vai ser algo em torno de 0,19 e CIA também. Mas tem dois mecanismos, Débora, muito interessantes. A gente sempre tem falado aqui como o Brasil tem uma dependência em setores de mineração e agro, e setor bancário, são setores com maior predominância. Quando a gente olha essas cinco instituições, elas dominam 34% da Bolsa. Então, ela tem uma grande composição de índice financeiro e commodities. Então, isso é uma visão clássica da Bolsa nos últimos anos. A gente já chegou a ter, em algum momento do tempo, Petrobras e Vale tendo 15% da composição do Ibovespa, mas tem uma mudança onde Vale tem maior peso hoje em termos de 11%. Um ponto interessante, Débora, é que Cury e CIA, Cury no ano tem uma valorização de mais de 58%, ela é de um setor que historicamente sofre com os juros altos, que é o setor imobiliário, e chama atenção a CIA, que está dentro do setor de serviços, que sofre com juros altos e também com o endividamento da população. Olhando que o mercado de ações ele antecipa os fatos, nós presenciamos que tem aqui, parece que uma antecipação desses setores que podem ser diretamente beneficiados pela questão de um juros mais baixo, pela uma política monetária de afrouxamento, ou seja, nós temos aqui uma antecipação dos fatos que esses setores podem ir muito bem. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Cury, é um setor que sofre endividamento, Débora, e com uma taxa de juros tão alta, tendo uma performance de 58%, chama a atenção, uma vez que ela substitui, por exemplo, o Pets, que é um setor que tem uma diferença econômica também. Pois é, e você trouxe um ponto muito importante e relevante, que é essa questão da antecipação do Ibovespa, né, para a gente entender o recado que fica com a chegada de duas companhias de setores que são totalmente sensíveis aos juros, né, Gilvan? Então, para além disso, a gente pode interpretar, para além da questão do setor imobiliário, enxergar já uma certa recuperação ou uma projeção importante para o setor de varejo. Eu te pergunto isso porque algumas companhias realmente vêm se destacando, mas outras não tanto, sofrem um pouco mais, apesar, né, de permanecerem no índice. Então, qual que é a leitura que a gente pode fazer mais exatamente, lembrando que o setor de varejo é um setor diretamente afetado desde o período da pandemia, é um setor exposto totalmente a essa questão dos juros, né, enfim, que acaba afetando o consumo, além da questão do crédito, que essas empresas são totalmente dependentes para operar, e para além disso, a ampliação mesmo da concorrência. A gente tem marcas importantes chegando no Brasil, H&M que está chegando aqui com operação inclusive no Brasil, ou seja, é um momento de concorrência ainda mais acirrada, sem mencionar inclusive as empresas internacionais, né, aqueles sites das compras internacionais, mas que há um momento de maior concorrência, de maior competitividade para o setor de varejo. Ainda assim, é uma sinalização de otimismo?
Débora, eu acredito que não seja uma sinalização clara de otimismo, acho que são modelos de negócios que foram passando por transformações. E do que eu Uhum. falo isso, né? Como nós colocamos luz no passado, o que nós olhamos? Lojas americanas, uma grande destruição de valor, uma desvalorização por uma questão de uma fraude contábil. Nós localizamos, por exemplo, Magazine Luiza passando por uma grande pressão na sua margem de lucratividade. Quando a gente olha esse setor mais de perto, até pegando a coluna do NACA que ele falou ontem sobre o mercado livre entrar, por exemplo, no setor de farmácia, você tem outros players complementando a sua fala, que foi muito, muito inteligente sobre essa ideia de competição, como diz ali o livro do Eric Reis, Estratégia do Oceano Azul, desculpa, Startup Enxuta, e tem um segundo que fala sobre Estratégia do Oceano Azul. A Estratégia do Oceano Azul é um local com poucos competidores e que, consequentemente, você tem maior lucratividade. A estratégia do Oceano Vermelho é um mercado com muitos competidores. Então, quando a gente olha essa estratégia do Oceano Vermelho, por exemplo, com o Mercado Livre, olhando para o setor de farmácias, que tem uma participação no setor de varejo indiretamente, as ações, por exemplo, das farmacêuticas ontem despencaram. Está na coluna do NAC mostrando que o Mercado Livre chegou com uma força muito grande. Então, é um setor que você tem muitos competidores, onde as margens operacionais ficam muito exprimidas e com juros de 2 dígitos, de uma população endividada, então você tem aqui a famosa tempestade perfeita do setor de varejo. Alto endividamento, juros altos, muitos competidores e margem de lucratividade baixa. Ou seja, é um setor que atravessa muitas dificuldades. Mas Cury fez um processo muito interessante nos últimos anos, é um setor que vem passando por uma grande transformação, uma boa lucratividade, e C&A também fez uma mudança comparada aos seus preços. Curiosamente, no setor de vestuário, Débora, nós tínhamos aqui a ideia de Lojas Renner ser o grande player vencedor, mas que vem passando por uma transformação, principalmente na sua gestão, com a saída do José Galvão. E um ponto interessante, Débora, aqui nessa questão, é que quem sai, por exemplo, é São Martinho, que é uma empresa, a gente tem aqui 2 empresas saindo, só fazendo uma composição rápida, e o setor de higiene ali, com pets, que fez uma grande aquisição, que chamou a atenção, a gente achou que tinha uma lucratividade maior, mas acabou canalizando as ações. E São Martinho, Débora, que é um setor do agronegócio, que representa 25%. Na última divulgação do PIB, eu e você estávamos ouvindo falando sobre o setor do agro. Então, São Martinho sai e chama atenção. Parece que já tem uma antecipação de que o setor de agro talvez esteja penalizado por essa questão de déficit de crédito duvidoso e o agro passando por pressões que é a questão do tarifácio. Uhum. Gilvan, em relação à composição, né? Você até antecipou um pouco das gigantes que a gente, né, permanece ainda tendo um peso significativo no índice, como Petrobras e a Vale. Mesmo, né, com essa mudança, a entrada de novas companhias, muitas vezes são mudanças pontuais que a gente acompanha, o peso dessas duas ainda é muito importante no principal índice da Bolsa Brasileira. Traz algum tipo de preocupação essa dependência do nosso principal índice do setor de commodities? Como que você vê essa distribuição dessa forma ainda e que não é uma distribuição recente, né, esse peso da commodity? E eu quero entender se na tua visão é importante permanecer carregando, né, fatia tão significativa assim na distribuição para essas duas companhias. Vou dividir meu raciocínio em 2 partes, tá, Débora? A primeira parte é que o mercado brasileiro ele é um mercado de player dominante em seus setores, ou seja, algumas dessas companhias têm monopólio em termos de lucratividade, em termos de qualidade do produto, a gente chama isso de pricing power, ela tem um pricing power muito importante. Então, quando a gente olha a composição do Ibovespa, que é uma composição de commodities, mas a gente tem uma questão chamada pricing power, que é, por exemplo, quando a gente tem a Vale, ela tem o principal minério de ferro, quando a gente tem a Petrobras, a gente tem uma grande empresa especializada em extração de petróleo em altas profundidades. Quando a gente olha, por exemplo, CSN, tem ali a Casa de Pedra, que faz um trabalho específico. Então, a gente vai olhando a composição do Bovespa, principalmente na área de commodities de mineração, com Usiminas, com várias empresas nesse setor, eles são players dominantes nesse setor. Por exemplo, a gente olha Suzano, também é um player dominante em qualidade e produtividade em celulose. Nosso mercado ele é um player dominante em alguns setores, isso traz vantagem competitiva. Trazendo para o segundo ponto da minha análise, a gente tem o MCI e de mercados emergentes, que tem respondido de maneira muito positiva com essa nova política do atual governo americano. Ou seja, é um dos mercados que os gestores internacionais têm olhado para esse índice, e esse índice tem respondido muito com essa mudança, por exemplo, de uma desvalorização do dólar, de
de uma questão de tarifas ou de proteção interna, proteção dos Estados Unidos para o seu mercado interno. Ou seja, os mercados emergentes respondem muito bem. E quando você olha mercados emergentes, o Brasil tem uma vantagem competitiva porque ele tem mercados com pricing power, com seus players dominantes, com alguns monopólios, então isso traz vantagem competitiva. E quando você investe, você tem ali um pricing power, uma empresa com um valor escondido que pode gerar capital. E a gente tem aqui também uma boa política de distribuição de dividendos dessas empresas. Então, Vale, por exemplo, soltou um dividendos, vai anunciar um dividendos muito representativo. Petrobras já tem sido uma empresa que tem aparecido, por exemplo, no relatório da Janus de dividendos, que é uma grande empresa que faz análise das principais pagadoras de dividendos. Ou seja, a gente tem price power, mercados dominantes, isso traz uma vantagem competitiva. E olhando, trazendo uma terceira variável aqui, sim, a gente tem uma dependência desses setores, mas é o que a gente tem aqui de vantagem competitiva nas nossas negociações. Então, por que não, né, explorar isso, valorizar isso? Bom, Gilvan, para a gente amarrar aqui o nosso papo, falamos sobre essa importância e representatividade competitiva, né, do setor de commodities, dessas companhias que temos aqui no nosso índice, mas eu quero entender do ponto de vista dessas empresas que foram incluídas agora na carteira da B3, ou seja, esses setores que são representados, né, por essas novas entradas, portanto, o varejo, né, o setor de construção, também são atrativos para o investidor internacional? Esses mercados são mercados mais difíceis. A gente tem que olhar, por exemplo, a chegada de empresas na parte de entrega, de logística, que estão chegando agora, como você destacou, as famosas luzinhas, né, que as pessoas ficam falando. Ou seja, é um setor que consome muito fluxo de capital, não tem barreira de proteção, é um setor que está exposto na política de juros de 2 dígitos e o alto endividamento das companhias. Então, o investidor internacional ele olha muito essas empresas que têm boa gestão em termos de fluxo de caixa e que têm seus mercados dominantes com pricing power e que eles conseguem fazer algumas barreiras de proteção. E o Warren Buffett dizia muito que é o moat, né, que é aquele fosso que protege contra algumas questões. Então, são setores que você não tem grandes barreiras de proteção e que os juros ou o fluxo de capital maior por parte dos investidores pode transformar uma vantagem competitiva em uma fraqueza. Então, o investidor ele vai olhar muito no setor de commodities, é por isso que a gente atrai muitos investidores que a gente tem barreira de proteção, são fluxos de investimento muito representativos, tem uma legislação que às vezes protege esse setor, então ele vai olhar para esse setor que tem uma riqueza mineral, principalmente agora nessa questão de terras raras, de produção para a questão de inteligência artificial, ele vai olhar mais para isso do que para o varejo. Beleza, muito obrigada. Então, ótimos pontos sempre, sempre muito bom conversar contigo, Gilvan. Obrigada, meu querido. Conversamos aqui com o Gilvan Bueno, colunista do CNN Money. Espero por você sempre por aqui, hein? Uma ótima terça para você. Para você, nosso cliente, um ótimo dia. Tchau, tchau. Até mais.